Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com Deus. Pai, esta é a tua palavra. Ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. O vaso é de barro, mas o vaso está na mão do olheiro. Fale conosco uma vez mais nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nesse mês de janeiro, nós estamos trabalhando nesses domingos uma série de mensagem aqui que a gente tem falado todos os domingos, sobre a série O que fazer quando tudo vai de mal a pior. E hoje é o quarto domingo que nós estamos falando, e o último dessa série de ministrações. Cada domingo nós falamos pontos extremamente necessários, blocos extremamente necessários, de o que fazer quando tudo vai de mal a pior. E é interessante isso porque, mesmo a gente querendo ou não, tem um dia na nossa vida, tem uma fase da nossa história, tem uma estação da nossa vida, que é quando a gente é visitado pelo dia mau. A gente não quer o dia mau, mas ele acontece. A gente não gosta de sofrimento, mas ele acontece. A gente não gosta de dor, de frustrações, de guerra, de caos, mas tem um dia. Hoje mesmo, eu estava de manhã aqui na escola dominical, e hoje eu teve um dia que eu tive que atender pessoas que estavam passando por dor, por sofrimento, gente que está no hospital, gente que estava precisando de transferência de hospital, gente que está passando por um deserto, gente que está comemorando aniversário. Olha, então veja que em algum momento na sua vida, nas nossas vidas, nós vamos passar pelo vale, porque Deus é o Deus de pico, mas Deus é o Deus de vale. Deus é o Deus do monte, mas Deus é o Deus do deserto. E aí nós precisamos estar preparados para esse dia. E vários pontos nós tratamos aqui em cada domingo, e hoje é o último domingo que nós estamos trabalhando nessa série, nessa mensagem, e não é diferente. Deus vai trazer aos nossos corações pontos importantes, e nós acabamos de ler em Romanos 12, 21, dizendo que não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Por que o texto fala não se deixa vencer pelo mal? Porque se a gente deixar, a gente é contaminado pelo mal. Então o primeiro ponto que eu quero falar aqui hoje: não deixe que a maldade do mundo tire a bondade que existe dentro de você. Não deixe que a maldade do mundo tire a bondade que existe dentro de você. O mundo mudou, mas você não pode perder a sua essência. Por quê? Porque senão a gente se torna aquilo que nos feriu. A gente se torna o mal que nos fizeram. Quantas pessoas que você conhece que se tornou a própria ferida? Ah, pastor, eu ajudei tanta gente, agora eu não ajudo mais ninguém. Eu pergunto, por quê? Porque me fizeram tão mal que agora eu não ajudo ninguém. Aí você virou uma pessoa azeda, amargurada, ou se tornou uma pessoa difícil de lidar, porque você foi sofrendo e não aprendeu com o sofrimento e se tornou o próprio sofrimento. Aí de tanto você ser ferido, você passa a ferir os outros. Tem alguém aqui hoje? Aí começou o culto de doutrina, né? Quem está comigo, diga amém. O mundo mudou, mas você não pode perder a sua essência. Não é porque o mundo é mau que você vai ser mau. Então não deixe que a maldade tire a bondade de você. O mundo é injusto? É. O mundo é duro, difícil de lidar? É. O mundo às vezes é até cruel, mas o maior perigo não é o mal que nos atinge. O maior perigo é quando a gente permite que esse mal entre dentro de nós. E aí a gente se torna o próprio mal. Você conhece pessoas que é difícil de lidar, porque não aprendeu com a dor, ela se tornou a própria dor. Não aprendeu com o sofrimento, por onde passa causa sofrimento.
A verdadeira batalha não é externa, a verdadeira batalha é interna. Quem está comigo, diga amém. O mal que você enfrenta fora não pode se tornar o mal que você carrega do lado de dentro. E aí, quando tudo vai de mal a pior, nós temos que tomar cuidado para a gente não deixar que o sofrimento venha envenenar o nosso coração. A maioria das pessoas que a gente vê azeda, tem gente que parece que foi batizada num pote de vinagre. Tem gente que é tão difícil que nada está bom. Você conhece alguém que nada está bom? Ela tem que adquirir o meu livro, Viver e Agradecer. Não é possível, nada está bom. Está sol, eu não aguento esse sol. Está chovendo, eu não aguento essa chuva. Meu irmão, você não aguenta você. Aí todo mundo é obrigado a conviver com você, mas você se tornou azedo demais, meu irmão, minha irmã. Aí você acha que está todo mundo errado, e aí é você o único certo. Eu tinha um sargento no quartel que ele falava isso para mim. Ele falava isso para um monte de gente. Quer dizer que está todo mundo errado, e você é o único certo. Quer dizer que todo mundo te deve tudo o tempo todo, e você se tornou o próprio mal. O que eu faço então? Mantenha uma postura de honra mesmo em meio à desonra. Vou repetir, mantenha uma postura de honra mesmo em meio à desonra. 1 Pedro 2,23 diz: quando insultado eu não revidava, quando eu sofria eu não fazia ameaça. Entenda o seguinte: a honra não depende de como nós somos tratados, a honra depende de como nós escolhemos ser. Você não precisa ser tratado bem para viver a honra pode ser um código de conduta sua, independente dos outros. Se está todo mundo andando na desonra, você vai fazer a diferença. Se está todo mundo desonrando todo mundo, você vai ser a luz no meio às trevas. Não é porque todo mundo anda na desonra que você... Por isso que eu escrevi um livro só sobre isso, o segredo da honra. Responder com desonra é se rebaixar ao nível de quem te feriu. Tem alguém aqui? Responder alguém com desonra é se rebaixar ao nível de quem te feriu. Honra é caráter em ação, mesmo quando ninguém merece. Você não trata alguém bem porque aquela pessoa merece somente. Também pode ser. Mas pode ser que você vai ser obrigado a tratar alguém bem em honra sem merecer. E por que você faz isso? Porque isso tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Porque cada um oferece aquilo que tem. A gente oferece aquilo que a gente é, não aquilo que o outro é. Ah, mas me fizeram mal, você faz o bem. Ah, mas puxaram o meu tapete, mas você vai ser honesto. Mas me roubaram, mas você não rouba ninguém. Mas falaram mal de mim, mas você não vai falar mal de ninguém. Você tem um código de conduta. Vença o mal com o bem. Quando tudo for de mal a pior, o que eu faço, pastor? Não deixe que a maldade do mundo tire a bondade do seu coração. Não se contamine com essa maldade do mundo. Quem está comigo, diga amém. Agora entende que essa contaminação não acontece da noite para o dia, é aos poucos. É aos poucos. Pouco a pouco a gente vai ficando guardando uma mágoa aqui, guardando uma ferida aqui, vai levando ao longo da vida, mas a gente não pode descer ao nível da falta de respeito. Descer ao nível da falta de respeito não gera justiça, gera deformação de caráter. Quem se contamina com o mal perde a autoridade para vencer o mal. Quando que eu tenho autoridade para vencer o mal? Quando eu não deixo aquele mal me contaminar. Porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. É o que você cultiva dentro de você que contamina. Aí muita gente não está vencendo o caos, não está indo para a próxima estação, por quê? Porque está carregando o mal. Deus não vai permitir você viver o que Ele tem preparado, você contaminado desse jeito. A mágoa é um entulho da nossa alma,
Quem anda magoado é uma pessoa que está entulhado de lixo, mas o perdão é a faxina da alma. Tem alguém comigo? Diga amém. Fazer o bem, irmãos, é uma decisão espiritual. Olha o que eu estou falando. Quando tudo vai de mal a pior, a gente vai ter que fazer o bem. É duro, difícil isso, né? Porque a gente vive num mundo mau. A gente vive num mundo difícil. É igual eu vi uma pessoa falar assim: pastor, eu não vou ter mais filho nenhum. Eu falei: por que você não quer ter filho? Porque o mundo está tão mal, eu vou jogar meu filho nesse mundo mal. Aí eu conheci um outro com uma penca de filho. Tinha uns 7 filhos, para vir para a igreja tem que vir de van. Mas é muito filho. Ele: sabe por que eu quero ter um monte de filho, pastor? Porque eu quero que os meus filhos sejam a semente da bondade de Deus no mundo. Tem alguém comigo? Diga amém. Percebe a visão? Você quer fugir do mundo porque o mundo é mau? Ou você quer estar no mundo para ser luz no meio às trevas? Ser bondade no meio da bondade? Ser instrumento de transformação? A Bíblia diz: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não posso tornar a maldade que me fizeram. Eu tenho que pegar essa maldade, filtrar, tirar lições e fazer a bondade de Deus sobre a terra. Tem alguém aqui que está pegando essa palavra aqui? Pode dar um glória a Deus? Eu quero profetizar sobre cada mão levantada aqui hoje. O mal que te fizeram não vai te deformar. O mal que te fizeram não vai te destruir. Você vai tirar lições, você vai tirar aprendizados e vai pegar essa maldade e vai transformar em bondade na vida dos outros. Meu Deus do céu, alguém pega essa palavra aqui hoje, reage dando um brado de glória a Deus. A maldade não vai te deformar, a maldade vai transformar a tua vida em bondade. Use a maldade que te fizeram, transforme ela em lições, transforme ela em aprendizados e use ela como instrumento da bondade. Vença o mal com golpes de bondade de Deus sobre a tua vida. Alguém recebe essa palavra e pode aplaudir o nome do Senhor? A Ele a honra, a Ele a glória. O sofrimento em Deus não nos destrói, Ele purifica, Ele molda. Porque a gente passa por sofrimento, primeira coisa que muitos fazem é: por que Deus está fazendo isso comigo? Mas o sofrimento de Deus não é para nos destruir, é para purificar, é para queimar a palha, é para nos moldar. 1 Pedro 1, de 6 a 7 fala: para que a prova da fé resulte em louvor, glória e honra. O sofrimento, ele revela o que está no nosso coração. Você já reparou, quando a gente está sofrendo, a gente vê que não é tão bonzinho como a gente achava que era? A gente vê o caos que está no nosso coração. É Deus mostrando para nós que precisa tratar algumas coisas. Você está passando pelo sofrimento e você fala assim: eu quero é me vingar. Ah, pisou no meu calo, eu rodo a baiana, pastor. Ah, não, comigo é assim não. Bateu, levou. Em nome de Jesus. Ainda usa o nome de Jesus. Ou seja, ah, pastor, comigo é assim. Quer dizer, você não está entendendo que o sofrimento é para nos moldar? Quando nós permanecemos em Deus, Ele não gera ódio. O sofrimento não gera ódio, mas gera profundidade. É interessante isso. Sofrimento com Deus, sem Deus, gera amargura. Sofrimento com Deus gera maturidade. Você já viu crente que não cresce de jeito nenhum? Crente que não sabe lidar com frustrações, que não sabe lidar com dor. Sofrimento não te quebra, o sofrimento te lapida. O sofrimento em Deus não te destrói, Ele purifica. Então o sofrimento, ele vem para nos moldar, o sofrimento vem para nos purificar. Você passa pelo vale e Deus está te purificando nesse vale.
É interessante que a verdadeira vitória é vencer o mal com o bem. Vencer não é provar que você está certo. Vencer não é provar que você está certo. Vencer é preservar a sua alma. Quem vence com bem, permanece inteiro por dentro. Tem alguém comigo aqui que diga amém? O que eu faço, pastor? Organize o seu interior. Administre as suas frustrações. Amadureça sem se perder de você. Uma geração hoje que não sabe lidar com frustração. Você tem que dizer: agora eu vou amadurecer, eu vou estabelecer limite e vou aprender a lidar com frustrações. Tem uma coisa que a gente vê e é extremamente saudável emocionalmente: passar por frustrações, passar por deserto. Rapaz, hoje até o mertiolate não arde mais. Quem é da época do mertiolate que ardia? Essa geração nova não sabe nem o que é isso. O pessoal mais antigo sabe. Meu irmão, o mertiolate tratava o nosso caráter. O mertiolate tratava as nossas emoções. A alma saía do corpo 3 vezes e voltava. Só de abrir o vidro a gente já gritava. A gente jogava bola na rua, mais antigo, a gente perdia o tampão do dedo do pé toda hora. E era uma maravilha perder o tampão do dedo. A gente não tinha nem mais dedo direito. Quando estava secando a ferida, a gente perdia o dedão. Aí chegava em casa assim. Aí, alguém, a avó, o pai, o tio pegava o mertiolate, a gente já gritava só de buscar. Aí quando jogava, começava: tá ardendo. Então tá ardendo porque tá matando. Tá ardendo porque tá curando. Tá ardendo porque tá resolvendo. Se você quiser ficar bem, tem que aguentar a dor. A gente precisa de vez em quando de um mertiolate espiritual para arder. Quem está comigo, diga amém. Então, meu irmão, não congele seus sentimentos. O que você está passando é passageiro. Entenda que nós precisamos administrar as nossas frustrações. Nós precisamos uns dos outros, sim. Eu falei aqui esses dias, nós precisamos um dos outros, mas nós dependemos é de Deus. Você precisa do seu irmão, você precisa da ajuda de um dos outros. Ninguém faz sucesso sozinho, mas a gente depende de Deus. Quem está comigo, diga amém. Porque tem vale que você vai ter que viver sozinho. A vida é feita também, irmão, de expectativas, mas a vida é feita também de decepções. As decepções faz parte do caminho. Faz parte da nossa trajetória. A frustração, ela é inevitável, mas o colapso emocional é opcional. A frustração é inevitável, mas você pode escolher se você vai pegar esse sofrimento, essa dor, essa frustração e vai aprender. A questão é, irmão, não é dizer: por que isso me aconteceu? Começa a passar pelo vale e a gente fala assim: por que isso me aconteceu? Essa não é a pergunta é: o que isso está desenvolvendo em mim? A pergunta não é por que isso aconteceu, a pergunta é: o que eu estou aprendendo com essa situação? O que eu estou amadurecendo com essa situação? O que isso está me desenvolvendo? O que isso está me evoluindo? Como que eu estou amadurecendo através dessa situação? Tempo de igreja não significa que você é maduro. Ter idade não significa que você é maduro. Tem muito adolescente de 40 anos. Tem muito adolescente de 50 anos, cabeça de criança, não cresce, não amadurece. É um bebê espiritual, é um bebezão, não amadurece, não cresce, tudo fica chateado. Cadê aquela geração de crente que chegava na igreja? Eu lembro que a gente atendia tanta gente assim: pastor, com um sorriso, ora por mim. Eu falei: por quê? Estou passando por uma luta, estou sendo perseguido no trabalho, estou passando pelo vale. Agora eu entendi, pastor, sabe por que eu estou passando por isso? Porque eu estou incomodando o inferno.
o diabo está furioso com a minha vida, ou Deus está preparando uma grande vitória. Mas não tem problema não, pastor, quanto mais bate, mais a gente cresce. Crente é igual omelete, lembra dessa época que falava isso? Crente é igual omelete, quanto mais bate, mais cresce. Eu estou passando por esse vale, pastor, mas é porque Deus está preparando alguma coisa para a minha vida, e eu vou sair desse vale mais forte do que antes. A geração de hoje: pastor, eu estou pensando que eu vou desviar. Vê por quê? Porque eu estou passando por luta. Como assim, meu irmão? Eu estou chateado. Por quê? Fulano passou do meu lado, não me cumprimentou. Eu estou chateado porque não sei o que lá. Que não sei o que lá. E cheio de história. A questão não é o porquê que isso aconteceu, é o que isso está desenvolvendo dentro de você. Aprenda a administrar essas dores. Porque a frustração, ela tem um propósito. Um dos propósitos das frustrações da nossa vida é revelar imaturidades escondidas. Pegou? Posso continuar? Pode, Betânia? Pode. Ou não estava no primeiro culto, né? Posso continuar? Escuta isso aqui. A frustração revela algumas imaturidades escondidas que a gente só vê quando Deus bota a gente na fogueira, quando Deus coloca a gente no vale. Ela revela e mostra, a frustração mostra algumas imaturidades escondidas, onde você ainda reage com instinto, fala sem pensar, age por impulso. Mostra onde nós precisamos crescer ainda, onde precisa amadurecer, aonde a gente depende da validação alheia o tempo todo. Todo você precisa que alguém te elogie, o tempo todo você precisa que alguém te valide, o tempo todo você precisa que alguém faça algo por você, senão você não fica bem. Revela onde a nossa vida ainda está frágil. A frustração pode ser até um espelho, mas ela não é uma sentença. Percebe que a imaturidade revela para nós algumas coisas. Lembra que quando Davi enfrenta Golias, Golias era um inimigo externo, mas Davi só venceu Golias externos, porque ele venceu outros Golias internos, porque a gente só vence os gigantes do lado de fora, se a gente tiver estrutura espiritual e emocional, para vencer os gigantes do lado de dentro. Davi não parou. Interessante que Davi olha Golias e ele não para. Ele tem uma convicção. Agora, Golias conseguiu parar um exército inteiro emocionalmente, por causa de uma ameaça. Por isso que Davi foi levantado, porque foi o único que não parou. Golias parou um exército inteiro com ameaça. Golias não deu um tiro, Golias não matou ninguém, só a ameaça dele parou um exército. Tem gente que para por causa de uma palavra. Tem gente que para por causa de uma ameaça. Tem gente que desiste por causa de um enfrentamento. Davi não. Davi não parou, pelo contrário, Davi olha para Golias e fala assim: você vem contra mim com espada, com escudo e com lança. Ele fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Eu já venci Golias dentro de mim, agora eu vou vencer ele do lado de fora. Eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor dos exércitos. Tem alguém aqui que pega essa palavra aqui hoje? Eu quero profetizar que esse Golias na sua vida vai cair por terra, em nome de Jesus. Porque a sua força não está nas circunstâncias, a nossa força está na nossa identidade em Deus. Olha aqui, a força de Davi não estava nas circunstâncias, estava na identidade em Deus. Davi sabia quem ele era em Deus. Antes de ele vencer Golias, ele venceu o leão, ele venceu o urso, ele venceu a maldade de Saul, ele venceu as perseguições. Tem alguém comigo? Diga amém. As frustrações não podem te quebrar, meu irmão. As frustrações, você não pode se entregar. E se ela te quebrar, você vai usar essa frustração para se construir. Você escolhe. Aquilo que te quebrou pode te amadurecer.
Você pode quebrar relacionamentos, mas você pode amadurecer. Você pode fechar o seu coração, ou você pode fortalecer as suas emoções. Você pode desistir, ou você pode desenvolver resiliência. Tem alguém aqui que está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Vocês estão preparados para essa conversa aqui hoje? Ou seja, essa situação pode fazer você desistir, ou pode desenvolver mais resiliência, mais força, habilidade de se adaptar às circunstâncias da vida. Quem está comigo, diga amém. A frustração não define você, apenas revela quem você está se tornando. Quem aprende a lidar com frustrações, aprende a lidar com a vida. Que geração é essa que não sabe lidar com frustrações? Quem disse que Deus vai te dar tudo que você está pedindo? Quem disse que você vai fazer na vida, vai agradar todo mundo? A única profissão que dá para agradar todo mundo é vender sorvete. Aí você agrada todo mundo. Mas fora isso, meu irmão, a vida não é tão doce assim. Ela tem frustrações, tem desafio. Mas a maturidade começa quando a reação diante de um caos dá espaço para a reflexão. Tem hora que você não tem que reagir, você tem que refletir. Quando tudo vai de mal a pior, a gente precisa administrar frustrações. Em vez de reagir, pensa 10 vezes. Essa semana eu estava conversando com a pessoa que falou isso: pastor, tem hora que eu tenho que sair de cena, respirar, contar de 1 até 1000, pensar para depois decidir, porque se eu tentar decidir na hora, pode piorar. Percebe a capacidade de administrar algumas frustrações da vida? Tem muita gente que age no impulso, age no conselho errado dos amigos ou das amigas, mas não consulta a palavra de Deus, não sabe administrar as situações difíceis da vida, e vai se entregando ao caos, e acha, e pior não é isso, a pessoa acha que a vida é só sofrimento, acha que a vida é só dor. Não, esse sofrimento, essa dor é uma fase, é temporário, é uma passagem, é uma escola da fé, é uma escola para você aprender a lidar com o que Deus vai te entregar. Por isso, meu irmão, volte a viver com esperança. Existe vida após a tempestade. Ah, meu Deus do céu, eu quero profetizar aqui. Volte a sorrir, volte a viver com esperança, porque existe vida após a tempestade. A Bíblia diz em Salmos capítulo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria... Ah, meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Vai passar. Vire para o seu irmão e fala assim: vai passar, fique tranquilo, vai passar, vai passar. Volte a viver com esperança, volte a viver com esperança. Existe vida após a tempestade. Você tem que dizer todo dia: estou pronto para viver e sustentar o novo tempo que Deus abriu na minha vida. Existe o novo de Deus. Tem muita gente que não perdeu a fé. Tem muita gente que tem fé, não perdeu a fé, ela perdeu o fôlego emocional, está cansado. Tem fé, existe vida aí. Tem uma mulher de Deus aí ainda, tem um homem de Deus aí ainda. Você está cansado, você está sem fôlego, mas hoje Deus vai devolver o fôlego. Hoje Deus vai te dar uma carga hoje aqui. Hoje Deus vai devolver o gás. A tempestade não destrói apenas as estruturas externas. Ela tenta roubar a sua esperança interior, mas nós não vamos deixar que essa frustração tire a esperança. Muito pelo contrário, a Bíblia diz em Lamentações de Jeremias: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pode
estar um caos, mas eu carrego a esperança no meu coração. A minha memória não é uma memória de frustração, a minha memória não é uma memória de dor, a nossa memória é uma memória de esperança. Alguém recebe essa palavra aqui, meu Deus do céu? Alguém reage e dá um brado de glória a Deus. A nossa memória é uma memória de esperança. Deus não nos chama para a gente sobreviver. Como é que você está, meu irmão? Estou sobrevivendo. Tira isso da sua vida. Há poder nas nossas palavras. Você vai dizer o seguinte: eu voltei a viver com esperança. Não é sobreviver, é viver com esperança. Por quê, pastor? A tempestade não é o seu destino final. A tempestade é uma passagem. O deserto é uma passagem. A noite tem uma duração, mas pela manhã vem a promessa de Deus. Eu tenho que profetizar, tá? Eu venho profetizar aqui hoje. Você passou por tudo isso para chegar até aqui, entender, nenhuma estação é difícil, foi criada para você permanecer aí. Nenhuma estação difícil, nenhuma fase difícil é permanente. Ela vai passar. Eu vim como profeta de Deus para dizer: vai passar. Eu vou profetizar: vai passar. Não é permanente, é uma fase. Eu quero profetizar: essa fase vai passar. E eu quero profetizar: pode marcar o culto de ações de graça, pode marcar o jantar, pode marcar o almoço, pode marcar a festa, porque vai passar. Tem vida aí, tem esperança de Deus aí. Volte a viver com esperança. Essa tempestade vai passar. A tempestade é um capítulo da sua história, mas não é o capítulo final. A tempestade é um capítulo, mas não é o final. É uma fase. Então eu preciso despertar essa esperança. Às vezes a esperança fica adormecida. Às vezes a esperança ela fica cansada. Eu lembro que o apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, desperta o dom que há em ti. A palavra despertar o dom, essa frase, despertar o dom, no original, no grego, significa assim: essa brasa que está incandescente, ela ainda não se apagou, mas se você soprar, ela acende. O sentido original no grego, desperta o dom que há em ti, está dizendo o seguinte: reaviva, traz vida novamente. Porque essa brasa não está pegando fogo, mas ela também não se apagou. Percebe? Ela não se apagou, mas ela não está pegando fogo. Ela está incandescente. Mas se você chegar perto dela ali, ela acende novamente. Eu quero profetizar que o sopro de Deus está vindo sobre esta brasa aqui hoje. Nós somos brasas vivas, tiradas do altar de Deus. E eu quero profetizar que Deus está reacendendo a chama. Alguém está pegando essa palavra aqui? Deus está reavivando o dom. Deus está reavivando a esperança. Meu irmão, eu venho profetizar: volte a sorrir, volte a ter esperança. Existe vida após a tempestade. Pode marcar o culto, pode marcar a festa, você vai cantar o hino da vitória. Tem esperança de Deus sendo liberada aqui hoje. Alguém recebe essa palavra? Levante a mão e dá glória a Deus. A esperança não é um sentimento, a esperança é uma decisão de confiar em Deus. A esperança não é um sentimento, é uma confiança, é uma decisão. Quando que Deus renova? Deus renova as nossas forças, mas Ele não apaga as nossas cicatrizes. Toda mulher de Deus é forte, mas ela tem cicatrizes. Deus usa pessoas com cicatrizes, Deus não usa pessoa com máscaras. Deus transforma a nossa dor em maturidade. Sabe o que significa essa cicatriz? É Deus querendo trazer maturidade. Eu não conheço um homem de Deus que não tenha cicatrizes. É você que acha que todo homem de Deus tem uma vida perfeita. Eu não conheço uma mulher de Deus que não tenha cicatrizes, que não tenha uma história de sacrifício, de dor. O apóstolo Paulo disse: eu trago no meu corpo
as cicatrizes, as marcas de Cristo. E você não tem marca? Não vai ter? Sabe o que Deus espera de nós? Não é que a gente seja forte o tempo todo, mas que a gente tenha um coração disposto a ser renovado. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que foi um sobrevivente do campo de concentração nazista. Ele foi um sobrevivente, poucos sobreviveram, ele foi um dos sobreviventes. Por ser judeu, sofreu muito. Ele escreveu até o livro O Sentido da Vida, e ele foi um dos criadores, de alguma das abordagens da psicologia, e ele criou a abordagem da logoterapia, que uma dos ensinos é buscar sentido na sua vida. E uma análise que ele fez de todo o sofrimento no campo de concentração nazista, é que as pessoas que mais conseguiram suportar aquele sofrimento, eram as pessoas que entendiam ou aprendiam, tinham algum sentido, um propósito no meio daquele sofrimento. Aquelas pessoas que sofriam por sofrer, não suportavam. Aquelas pessoas que estavam no campo de concentração, passando por aquele caos, quem estuda história entende o que eu estou falando, vê pessoas morrendo na câmara de gás, sendo enterrado vivo na vala, sendo desnutrida, frio, terrível, caos. É um capítulo da história da humanidade terrível. E Viktor Frankl fala que ele percebia que as pessoas que tinham sentido naquele sofrimento, ou tiravam algumas lições e propósito daquele sofrimento, eram as pessoas que mais suportavam aquela fase. Se nós não entendermos que o que nós passamos tem propósito, e se a gente entender que não tem propósito, a gente só vai produzir ódio, rancor e mágoa. Agora, se a gente entender que tudo que nós passamos na vida, de dor, de caos, sofrimento, tem um propósito, vai gerar maturidade, bondade, sabedoria, e você vai ser um instrumento de Deus aqui na terra. Quem está entendendo, diga amém. Você vai entender de deserto, você vai entender de vale. Irmãos, entenda isso, Deus sempre prepara uma recompensa. A gente não deve buscar recompensa, mas Deus sempre prepara um depois. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu tenho planos de paz para lhe dar um futuro e uma esperança. Eu vim profetizar aqui hoje, esse sofrimento tem sentido, tem propósito, tem um agir de Deus aí, e recebe essa palavra. Deus tem um futuro de paz, Deus tem um futuro de esperança. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Eu vim profetizar. Nem todo sofrimento é para sempre, existe vida após a tempestade. Está na hora de você voltar a viver, está na hora de você arrancar essa mágoa, está na hora de você arrancar esse rancor da tua vida e viver tudo aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. José do Egito, ele poderia viver a vida inteira amargurado porque ele estava no cárcere, mas ele entendeu que Deus chamou ele para algo maior, e ele não deixou de viver com esperança. Deus tirou ele do cárcere e colocou ele no governo do Egito. Jó sofreu terrivelmente. Ele falou: Deus deu, Deus tomou. Claro que Jó teve um momento dele de reclamar, claro, porque o evangelho não tira a nossa humanidade. Intimidade com Deus não tira a humanidade. Ele reclamou do seu nascimento, mas logo depois ele entendeu, ele viveu íntegro diante de Deus. Próprio Deus deu testemunho de Jó, dizendo: viste o meu servo Jó, homem íntegro e fiel. Passou pelo caos, pelo vale, Deus deu recompensa, deu o dobro. Quem está comigo, diga amém. Mas Deus está em silêncio, pastor. O silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus é preparação. Então volte a viver. Volte a viver. Voltar a viver é um ato de fé. 2 Coríntios 4, 8 diz: em tudo nós somos atribulados, mas nós não somos angustiados, perplexos, mas não
desanimados. Voltar a viver não é negar o passado. Voltar a viver é permitir que Deus governe o seu futuro. Não é fingir que não aconteceu nada. Não, aconteceu. Feriu, machucou, mas o meu governo, Deus, eu não vou ser governado, você não vai ser governado pelo passado. Você vai ser governado pela mão poderosa de Deus aqui. Eu vim profetizar aqui hoje, meu irmão, que você vai voltar a sonhar, vai voltar, meu irmão, volte a sonhar, tira o sonho que Deus colocou no teu coração da gaveta, para de ficar amargurado, reclamando do teu passado. O problema não é o que aconteceu com você, a questão é o que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você. Ah, pastor, você não sabe o que eu passei. Nem preciso saber. A pergunta é, o que você vai fazer com aquilo que você passou? Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu sei, meu filho, mas o que você vai fazer com aquilo que aconteceu? Você vai sepultar a tua vida por causa de um passado de dor? Ou você vai fazer isso uma escada para viver aquilo que Deus sonhou para a sua vida? Ah, meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui hoje? Você vai fazer do teu passado uma cova e vai se enterrar lá, vai enterrar o teu sonho, ou você vai pegar o teu passado e vai fazer uma escada para subir em direção àquilo que Deus está liberando? Meu Deus do céu, eu quero profetizar aqui, o teu futuro será melhor do que o teu presente, o teu futuro será melhor que o teu passado. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Fé não é ausência de dor. Fé não é ausência de sofrimento. Fé é decisão de continuar apesar da dor. Sabe que as pessoas que estão continuando fazendo o que Deus está mandando, não é a pessoa que está curada, não, ela está indo sangrando, está indo ferido, está indo machucado. Sabe por quê? Porque decidiu confiar em Deus. Por quê? Porque a tempestade não define você. Você não é o que aconteceu com você. O que aconteceu com você não te define. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas as coisas somos mais. Então, a Bíblia diz que nós não somos vencedores. Você sabia disso? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A sua identidade não está, é interessante, naquilo que te aconteceu. A sua identidade não está naquilo que você sofreu. A sua identidade está naquilo que Deus diz sobre você. Então bata no peito e diz assim: eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Diga, eu não sou o que a circunstância diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Diga, eu sou o que Deus diz que eu sou. A dor pode marcar a sua história, mas não pode definir o teu destino. A dor pode marcar com cicatrizes, mas a dor não determina o teu futuro. Meu Deus do céu, eu quero profetizar: o seu futuro será melhor do que o teu presente. Você não vai ficar acorrentado no teu passado. Você não vai ficar acorrentado na tua história de dor. Volte a sorrir, volte a sonhar, volte a viver, volte a acreditar naquilo que Deus liberou sobre a tua vida. O recomeço chegou. Está na hora de recomeçar. Recomeçar depois da dor. O recomeço é um milagre. Bora, meu irmão, vamos recomeçar. Recomeçar depois da dor. Deus nunca termina a história na página da dor. Não. Deus nunca para a nossa vida na página da dor. Chegou na página da dor, pronto, vamos embora para a próxima página. Tem uma nova estação. O recomeço é uma obra divina e também uma decisão nossa. Depois da dor vai nascer uma identidade. A dor te prepara para recomeçar de uma forma diferente. Quem está comigo, diga amém.
Chegou um novo tempo de Deus sobre as nossas vidas. Você já venceu, porque a Bíblia diz que você e eu somos mais. Volte a sonhar, volte a viver com entusiasmo. A palavra entusiasmo não tem nada a ver com empolgação. A palavra entusiasmo no original, no grego, a palavra entusiasmo na sua etimologia significa Deus dentro de si. Então uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que carrega Deus dentro de si. Pode estar uma guerra do lado de fora, mas por dentro ela está encharcada da glória e da presença de Deus. Por dentro ela está cheia da unção de Deus. Está todo mundo falando, vai dar errado, acabou, pode se entregar, acabou para você. Mas dentro de você fala assim, tem uma chama aqui dentro, tem uma voz aqui dentro, tem um gigante dentro de mim que não me deixa parar, porque o que eu carrego do lado de dentro é maior do que o que está acontecendo do lado de fora. Meu Deus do céu, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você permanece de pé diante da presença de Deus. Existe um homem de Deus aí dentro ainda, existe uma mulher de Deus aí dentro ainda, existe vida de Deus aí dentro, existe graça de Deus aí dentro. Então não deixa que a maldade que fizeram contra você faça você se tornar mal. Não deixa, não se contamine, continue sendo uma pessoa boa, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Administre as suas emoções e volte a viver com esperança, volte a viver com entusiasmo, volte a viver com a graça de Deus sobre a sua vida. Quantos recebem essa palavra aqui hoje? Se coloca de pé.